Olá, boa tarde. Hoje nós vamos ter mais uma convidada. Estamos nesse mês onde estamos tendo convidados todas as semanas. Então vamos esperar só um pouquinho para que as pessoas possam estar entrando. Olá. Deixe-me ver como eu faço aqui. Olá, Ana Lu. Raquel, eu vou pedir para você, eu vi que você já entrou. Deixa eu ver como é que eu faço para fazer você entrar como convidada. Espera. Olá, deixa eu ver. Eu assim, você sabe que. Olá, Fernanda, tudo bom? Não, peraí. Copiar, compartilhar. Você sabe que eu ainda estou naquela fase de aprendiz. Não. De ver aqui como é que a gente. Opa, ótimo. Tudo. Deixa a Raquel estar entrando. Aí nós vamos poder conversar. Oi, Fernanda. Oi, Ana. Oi, Ana Lu. Oi, Raquel. Uau, cabelo Olá! grande. Pois é, né? Tem que me arrumar um pouco, né? Bom, como você pode ver, eu acho que você nunca viu meu cabelo tão comprido. Olha isso. É mesmo? Nossa Senhora, que bonito. Tá bonitão, tá Eu ótimo. tenho um cabelo, na verdade, meu cabelo é bonito. O problema é que eu tenho muito cabelo. Muito. Então, as pessoas brincam, falam assim, mas não é que todo mundo quer ter? Eu falo, deve ser. Mas no meu caso é muito cabelo. Então, o que que eu tô fazendo? Mas eu tomei uma decisão que eu vou deixar ele crescer até janeiro, porque há 3 anos atrás eu doei 17 centímetros de cabelo, mas ele ficou bem curtinho. E agora eu quero doar, Uhum. porque eu acho que assim, se nós temos algo que podemos doar, que podemos ajudar o próximo, e algo que não me custa nada, é só manter ele, e todo mundo fala, ai, tá lindo, você vai cortar? Gente, você aqui, Raquel. Raquel? Tô aqui, tô, Oh, oh. tô aqui, estou aqui, estou Oi? aqui, estou aqui. Não, sim. Hoje nós tivemos, por algum motivo, a internet do consultório, que é 5G, tá meio estranha hoje, tá? Eu não sei o que está Uhum. acontecendo, mas tudo bem, né? Bom, Vamos que nós vamos. viemos assim, eu divulguei hoje de manhã, como eu sempre divulgo as lives, algumas pessoas falaram, não posso faltar, meu Deus, esse assunto é incrível, me fala mais. Então, primeiro vamos começar pelo básico, né? Vou Uhum, pedir para você se apresentar, aí eu posso contar um pouquinho da minha experiência que nós tivemos uhum. e falar um pouco sobre esse mundo que principalmente para nós brasileiros, eu acho que faz parte do nosso sangue, né? Que é empreender. Uhum. Bom, então tá bom. Olha, uma ótima tarde para todo mundo. Primeiro, eu quero agradecer o convite, estou muito feliz, né? A Regina já esteve aqui no meu perfil para conversar com a gente também. Então, essa troca é sempre muito rica, né? Bom, eu sou a Raquel Rodrigues, de Conexões Verdadeiras. Eu sou sagitariana, introvertida, educadora, empreendedora, networker por vocação. É, Gosto de gatos, né? Tenho dois gatos lindos, né? Compartilho isso com a Regina, né? De gostar de gatos. Amo a natureza, gosto muito, né? Me reenergiza estar perto da natureza. Também sei que a Regina gosta. Amo estudar, sobre autoconhecimento e sobre empreendedorismo. Então, eu sou formada em design gráfico, tenho especialização em comunicação, já tive um negócio, já fali um negócio. Esse é meu segundo negócio. E eu tenho realmente me dedicado nos últimos anos a ajudar empreendedores, né, aquelas pessoas que trabalham mais sozinhas, a fazer networking e fazer bons negócios, né? Então é como elas conhecem pessoas, como elas se conhecem um pouco também, como elas montam esse negócio, né, da melhor forma, para daí
né, buscar clientes, conseguir clientes e ter uma vida ótima, né? Porque a gente empreende para ter também satisfação, né? Para ter retorno, um retorno que vai além do financeiro. E aí eu faço mentorias e cursos para ajudar esses empreendedores e ofereço conteúdo no meu perfil também, conexões.verdadeiras aqui no Instagram. Bom, a Falei Ana rápido, Temperi né? acabou de dizer aqui, ó, desculpa pela ausência, o importante é que você está conosco hoje. Oi, Dani, dá um oi para quem está chegando. Oi, Luciana. A Ana está dizendo, quisera eu ter assim, o meu é tão pouco, se quiser eu dou. O pessoal da Liz Lingerie está entrando. Olá, projetos. Bom, eu fiz um trabalho com a Raquel. Tá? Logo que a gente, quando começou a pandemia, nós tínhamos começado o nosso trabalho e eu acho que foi super importante naquele momento para mim, porque quem cuidava muito assim da nossa rede social era a Dani e eu sempre fui meio avessa a fazer live, a me expor. Existe um histórico aí por trás, eu tive algumas experiências de atendimento que me fizeram ficar muito reservada. Tá, eu topei com alguns psicopatas sociais aí, que a minha vida ficou meio complicada, mas hoje, graças a Deus, tudo resolvido. E aí, quando a Raquel veio, eu queria entender um pouco mais o que eu podia fazer. E logo em seguida do nosso trabalho, começou a questão da pandemia. E eu diria que a Raquel foi essencial dentro do trabalho que eu fiz, porque isso daí nos ajudou. Eu comecei a fazer live, não sabia nem como entrar no Instagram, então assim, eu comecei do zero mesmo. As primeiras lives eu tô assim. Então vamos falar. Hoje não, eu só dá para brincar. E foi uma coisa interessante, porque isso que a Raquel falou, né? Eu montei um negócio, fali, esse é meu segundo negócio. Em paralelo a isso, eu estava fazendo um coaching com a Joyce, e um dos exercícios era descobrir, era saber quantos negócios eu tinha. Na verdade, eu tinha montado até o momento, o consultório é meu quarto ou quinto negócio, mas eu montei ao total 16. E eu fiquei chocada. Agora eu estou no 17º, que é o Investindo na Jornada das Deusas, que é um projeto bem focado no feminino. Então, Uhum. assim, eu descobri que eu sou uma empreendedora serial. Tem o serial Ótimo, killer e o serial empreendedor. Eu estou dentro dessa tem mesmo. aí. Porque 17 negócios significa uma pessoa que é assim, tá buscando, assim, eu acho que desde que eu me conheço por gente, eu faço que eu considerava projeto, mas são em negócios, porque tem início, meio e fim. E Uhum. uma das coisas que eu percebo é que com a pandemia, essa questão dos negócios ficaram ainda mais forte, não é verdade, Raquel? Olha, a gente teve, tá bem interessante ter esse olhar, né, ser observado de fora, né? Eu não vou, não, por favor, quando eu digo interessante, não é que eu estou dizendo que a pandemia é algo bom, né? Assim, tipo, né, Ela tem pessoas morreram, isso um é importante. lado ruim. Eu acho É, exatamente, mas coisas de bom, mas também é, ter algumas coisas não tão boas. exatamente. Então, só para vocês entenderem que o olhar da parte do ponto de vista de empreendedorismo, então, assim, muitas empresas fecharam, sim, só que muitas empresas abriram. Muitas, muitas, muitas. Em alguns ramos mais específicos, né? Então, a gente tem, como até a Regina trouxe, tem as oportunidades e tem, lógico, a crise como um todo, crise sanitária, econômica, de alguns mercados, enfim. Mas, como oportunidade, nós temos uma série de áreas que despontaram. Muitas pessoas faturaram muito, novas ideias surgiram. Então, para quem tem, né, esse ser empreendedor mais desenvolvido, né, essa pessoa que esse negócio, mas esse olhar buscando sempre soluções fez. Opa, peraí que entrou uma chamada aqui, gente. Não, não Fica quero super atender nada, tranquila. não. O pessoal só Não, liga não, quando a não. gente está em live, principalmente Principalmente. telemarketing. Ele está Total, na não, é hora. telemarketing. É telemarketing, ele já sabe. É...
Então, assim, para alguns ramos em específico, e esse olhar também sobre as pessoas que fecharam os negócios, entender exatamente por que que isso aconteceu. E o que que a gente aprende com isso para manter, né, os nossos empreendimentos aí saudáveis por mais tempo e independente da crise. Então, sim, tivemos muitos aprendizados, mas em momentos como esse, muitos negócios despontaram. Por exemplo, né, a parte de educação online. Então, educação online, desde o começo da pandemia, só vem crescendo, e já era uma realidade, porém agora, como as pessoas ficaram mais em casa, também muitos aproveitaram para estudar, tirar alguma certificação, até para, enfim, se distrair de alguma forma, né? Então, os cursos online cresceram assim vertiginosamente e é um caminho sem volta, né? Ainda bem, porque é uma forma da gente disseminar conhecimento e fazer com que mais pessoas se capacitem, né, em diversas áreas, disciplinas. Então, esse é um exemplo de negócio, de área que cresceu muito por conta do momento. E não é só isso, eu acho que esse período também, o que eu percebi, sim, nós tivemos negócios que fecharam e não sei quando, se quando, ao abrirem, o que vai ter de diferente, né? Porque eles vão ter que se remodelarem, tá? Eu Uhum, também vi muitos negócios se transformarem. Por exemplo, aqui nós temos lugares que, restaurantes que depois, desde que começou a pandemia, nunca mais abriu. Mesmo quando teve a permissão para abrir, eles preferiram manter a questão do delivery. Então, nós tivemos educação, eu acho que a educação, isso que você falou, nós fomos obrigados a dar um salto muito grande. Eu acho que muitas pessoas que olhavam para o online e falavam, vai, depois eu vejo, foram obrigadas a olhar. E sim, as uhum. ideias estão surgindo e tem gente enriquecendo e tem gente experimentando, perdendo, fazendo de novo, entendendo que não adianta você ter 10.000 seguidores se esses seguidores realmente não têm a ver com o seu negócio. Então, eu acho que as pessoas estão sendo obrigadas a olhar, o empreendedor principalmente, a olhar para a internet como uma grande aliada e mudar até o seu próprio perfil, né? Que eu senti Sim. muito isso. Eu lembro que há 3 anos atrás eu fui fazer um curso com uma amiga e ela falava para mim: o meu Facebook tem não sei quantas mil seguidores. Eu brincava, falava: Ih, meu Facebook é tão mirrado. E foram as pessoas do meu Facebook que compraram e não do dela. Então a gente teve uma mudança de perfil e óbvio, isso daí também fez com que os canais YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn também tenham se adaptado e estejam mudando, né? E aí nós Sem temos, dúvida. bom, dando um Oi, oi pode para falar. todo mundo que, não, só dando um oi aqui para todo mundo que entrou enquanto nós estávamos falando, sejam bem-vindos. Se tiver pergunta para a Raquel, aproveite, tá? Porque normalmente as minhas perguntas, quando eu fazia, eu tinha horário marcado para fazer, e hoje ela está aqui dando dicas assim, gratuitamente. Sim. Olha, uma coisa que acontece muito no online, né? Então, falando, assim, se vocês empreendem no online, mas se fala muito, é a questão da persona. Então, assim, quem é o seu público? Mas isso não é por causa do digital, sempre foi assim, né? Então, eu gosto de mostrar assim, o marketing digital, ele é uma ponta do marketing como um todo, que existe há mais de 100 anos, né? Bem mais até do que 100 anos, do século passado esse negócio, que visa realmente a gente atrair né, o nosso público potencial consumidor para conhecer a nossa proposta. Então, a gente está no digital, isso vai acontecer. Então, essa questão de entender o público, né, e as mudanças que ele tem ao longo do tempo e por conta de impactos como esse, é fundamental para que a gente possa mudar o nosso negócio, repensar, e fazer essas escolhas, como um restaurante que não abriu de novo as portas. Por quê? Porque talvez para ele, nesse momento, o delivery acaba sendo o melhor custo-benefício, né? Ele consegue manter a qualidade daquilo que ele oferece, a fidelidade dos clientes, num atendimento mais ágil, então, financeiramente e estrategicamente, isso acaba sendo mais interessante. Então, a ideia do quando a gente empreende é ter esse olhar, né? Um olhar estratégico, não só um olhar de ação e reação, né? Ah, veio a pandemia, agora eu vou ter que, eu reajo a isso,
mas também é como eu ajo a isso de uma forma mais inteligente, e esse é um potencial e um desenvolvimento que o empreendedor tem sempre que fazer, né? Então, como é que eu olho? E aí, como é que é esse público? O público muda. O meu público, por exemplo, na pandemia, envelheceu. Então, eu atendia, né, empreendedores de 35 a 55. Hoje eu já coloquei 40 a mais. O meu mentorado mais velho tem 67 anos, está em transição de carreira, está abrindo um negócio. Então eu estou ajudando ele a formatar esse novo negócio. Por quê? Porque o pessoal mais maduro também veio para a internet, viu esse mar, né, de informação e de oportunidades e tem aproveitado de uma maneira muito interessante, né? Muito criativa e também muito bem intencionada, né? Então, um grande potencial de mercado, que são as pessoas mais maduras, né? Vem com tudo. E eu acabei, por observação e por participar, né, de grupos com pessoas, né, maduras, chamando a atenção desse público. Então, eu tive que fazer uma adequação na minha comunicação, na minha metodologia, no meu trabalho como um todo, para atender essa demanda. Então, esse é um ponto importante aí do empreendedor olhando situações como essa. Eu acho que muito importante quando a gente fala em empreendedor, né, Raquel? Eu lembro que isso foi uma coisa que nós trabalhamos muito. Não é só você querer ser empreendedor, é você, aquilo ser algo para você, que eu acho que é o primeiro passo. É você descobrir algo que não só você seja bom, mas que você realmente goste. Então, acho que o primeiro passo, quando, pelo menos assim, quando eu fui fazer o trabalho com a Raquel, nós olhamos muito essa questão. Tá, nós temos que mudar, o pessoal, o público está mudando, você tem que nichar mais, mas e nichar mais é procurar o seu público mais específico. Mas eu acho que o primeiro grande passo, isso para mim me fez assim olhar a minha história e entender que eu não queria mudar o que eu fazia, eu só queria levar ele para o mundo online que eu não levava. Eu vivia muito no mundo mais real, né? E a pandemia me obrigou a caminhar mais para o mundo online. Eu já atendia online, já fazia constelação online, mas ele me obrigou a ir muito mais do que antes. Agora, o primeiro Uhum. passo, quando a gente fala em empreendedorismo, é nós realmente, eu acredito, não sei se você concorda com isso, é nós termos a possibilidade de avaliar o que nós fazemos bem, tá? Por Uhum. quê? Porque se nós não escolhermos realmente algo pelo qual nós temos paixão, eu fazia uma brincadeira com a Raquel e ela vai lembrar que eu dizia assim para ela: ter meu negócio é como casar com o homem dos meus sonhos, porque mesmo gostando dele, vai ter dias que eu vou querer jogar ele na lata do lixo. Então eu tenho que gostar Exatamente. muito. No dia, eu jogo à noite e não recolho no dia seguinte. Falo, não, é meu. Então, a Carol está dizendo, não tem nada melhor do que empreender naquilo que se conecta com o nosso propósito de vida. Então, sim, eu acho que uma coisa que nós gostamos e uma coisa que hoje se fala muito, que eu acho que tem muito, está se falando muito mais hoje, mas eu acho que também isso é muito antigo, que é a questão do propósito. Não sei como é que você vê isso, Raquel. Bom, eu gosto de pessoas que fazem as coisas de propósito, né? Porque muitas vezes a gente tem um propósito, mas a gente não está intencionando e não está realmente levando isso a sério. Eu gosto de falar, assim, o propósito às vezes ficou muito pesado, né? Porque a pessoa fala, eu tô aqui buscando meu propósito e se eu não encontro, como é que fica a minha vida, né? Então, gerou-se também, e aí você tem os atendimentos para tratar disso, né? Gerou-se esse outro lado do tipo, mas se não tem propósito, não tenho vida. Então, sim, a gente se conectar, o ser empreendedor, ele é um indivíduo, né? Como é que a gente fala? Ele é inteiro, né? Então, eu tenho que olhar para mim, aquilo que faz sentido para mim, e olhar aquilo que eu posso entregar de uma forma desafiadora e também interessante para o mercado, algo que seja do interesse das pessoas. Não adianta eu falar assim, meu propósito é tal e eu gosto de fazer tal se não tem demanda. Então, aí você vai fazer um trabalho voluntário, por exemplo, porque você vai se realizar mais. Então, quando eu falo de empreender, eu tenho que aliar, né? É uma questão holística, né? Sou eu como indivíduo, é o mercado,
onde eu estou inserida, a sociedade em que eu estou inserida, as regras desse jogo todo, a definição das minhas próprias regras, mas sem dúvida, a gente subjuga os nossos talentos muitas vezes, e acaba não pensando assim, que dá para ganhar dinheiro a partir daquilo que eu conheço. E a gente está mudando um pouco isso, né? Então, hoje, por exemplo, eu atuo como especialista em networking. Então, não tem faculdade de networking, eu não tenho um certificado, ninguém nunca pediu para mim um certificado. Ah, Raquel, você se formou em networking aonde? Eu me formei na vida. Né? Então, só que uma demanda que existe, as pessoas querem saber como se relacionar profissionalmente melhor. Então, o meu propósito, ele está muito mais ligado à educação. Então, para mim, fez sentido aliar algo que eu tenho um talento com algo que eu gosto de fazer, que é a educação, e algo que faz sentido para o mercado e que as pessoas pagam por isso, senão a gente se frustra, né? Então, eu diria assim, propósito é importante, continue buscando e é sim, mas a sua vida não pode parar por causa disso. Então, eu gosto de falar da gente ter um significado. Aquilo que a gente está fazendo hoje tem que ter um significado para a gente, né? Independente se eu encontrei ou não o meu propósito. E a gente buscar sempre gerar mais satisfação do que remorso na vida. Então, independente das dificuldades que vão ter, aliás, as dificuldades existem para a gente crescer, né? Se fosse tudo muito simples, acho que não ia nem ter graça. Mas, independente disso, a gente poder se fortalecer e realmente ter essa motivação adicional de eu estou fazendo aquilo que eu gosto e com as dificuldades, com a crise. Eu mesma, lógico, fui impactada pela crise também, perdi clientes, perdi trabalho, mas também ganhei, lancei curso, teve um monte de coisa que aconteceu. Agora, eu, por exemplo, não volto para o mercado de trabalho. Eu vou fazer né? Eu não volto para ser CLT, eu vou fazer o máximo possível, assim, nem que eu tenha que mudar de negócio, mas para mim hoje não tem sentido voltar para o mercado. Agora, se para você o risco, né? Porque empreender tem esse risco todo. E muitas vezes ou pessoas dependem da gente, né, Regina? Então, assim, eu tenho funcionários, eu tenho fornecedores, eu tenho toda uma cadeia em volta de mim. Então, é importante entender isso para que você se fortaleça e até busque ajuda mesmo terapêutica, né, um acompanhamento, para que você entenda que faz parte do jogo e as coisas que têm solução, né? Então, o olhar do empreendedor deve ser na criatividade, na solução, justamente para que você mantenha o seu negócio saudável por mais tempo. E claro, se você faz o que você gosta, sem dúvida, fica um pouco mais fácil. Sim, e você falou uma coisa que eu acho que é muito importante, vale uma dica aqui. Você disse o seguinte, na maior parte das vezes, as nossas habilidades nós não acabamos não reconhecendo. O que que acontece? Então, eu acho que são dois pontos que vale a pena a gente até aprofundar um pouquinho mais, porque eu acho que Uhum. isso é muito importante. Tá, vamos lá. O que são habilidades especiais? Eu brinco, habilidades especiais é igual a Dharma. Tá? Dharma é aquilo que você já aprendeu, você faz tão bem e tão fácil e tão rápido que você não dá valor. Tá? Vou dar um exemplo bem bobo, assim, bobo não, bem simples. Eu passei os dois finais, o final de semana anterior e esse final de semana, das 9 às 8 da noite, fazendo um curso de mesa radiônica. Porque eu queria Uhum. entender, eu tô há anos, já faz uns 4, 5 anos querendo fazer mesa, eu já sou radiestesista, vocês vão dizer, bom, cada live a gente descobre uma coisa que ela faz, é que sou muito curiosa. E eu fui fazer a formação, né? Então foram, assim, começar 9 da manhã no sábado e até 8, 9 horas da noite. Domingo, 9 horas até 8. 2 finais de semana, então vocês imaginam, minha vida ficou um pouco tumultuada. Mas no sábado nós começamos finalmente a mexer com a mesa. E vamos Uhum. mexer com a mesa, e mesa significa mexer com o pêndulo. Tá, eu peguei meu pêndulo, comecei a brincar com ele. Ah, tem que fazer. Tá bom, comecei, vamos medir, vamos fazer isso. Tava lá eu com meu pêndulo. E do meu lado tinha uma amiga que eu conheci no curso, né? Estávamos lá, cada um no seu espaço reservado, né? Distanciamento.
E ela pegava o pêndulo e ela falava, ah, esse pêndulo não funciona, eu não sei fazer, ah, isso, aquilo. Aí ela olhava e falava assim, mas olha como você faz. E eu pensei comigo, cara, é tão simples. E aí uma das orientadoras veio e falou, ah, você faz tão fácil, né? Você tem uma habilidade natural. Eu falei, não, eu faço isso há anos. Como? Eu falei, eu faço isso há anos. Eu sou radiestesista há mais de 10 anos. Uhum. Então, se eu não souber mexer com o pêndulo, eu tenho que jogar meu diploma fora. Tá, eu usava. Por que eu me tornei radiestesista? Para fazer floral com meus clientes, para fazer floral para mim. Então, habilidade natural é aquilo que você faz e que possivelmente muitas coisas nós fazemos. E quem acredita em vidas passadas fala, você já fez tanto na outra vida que chega aqui, você já sabe. Tá? Mas você faz com tanta facilidade que você mesmo não coloca valor naquilo. Então, é Sim. muito interessante, se você quer ser empreendedor, se você já é empreendedor, que você tenha clareza sobre as suas habilidades especiais. E como é que nós fazemos isso de uma forma super simples? Tá? Quem fez formação em coach, eles até colocam para você mandar para as pessoas 4 perguntas. Na época eu mandei para 32, duas pessoas, clientes, amigos, parceiros de trabalhos, fornecedores. Primeira coisa, o que, que você acha que eu faço com facilidade? Na sua opinião, quais são as coisas que se eu fizesse, eu ganharia dinheiro fazendo? Terceira pergunta: se você fosse me ver na capa de uma revista, qual revista seria e qual seria o título dessa revista? Ah, adorei. E quarto, tá? O que que você acha que eu preciso desenvolver? Que na sua opinião eu não sou tão boa. Agora, se você quiser fazer de uma forma mais simples e não tão didática, a minha dica é: sente com o teu parceiro, parceira, com o seu irmão, sua irmã, sua melhor amiga. Sua mãe é ótima para isso. Acaba com a gente em 5 minutos. Você é boa nisso, mas é péssima nisso. É maravilhoso. Mas se você perguntar para as pessoas que estão ao teu redor, elas vão te dar essa resposta. Por que que elas vão te dar essa resposta que você não está vendo? Há um tempo atrás eu tive uma discussão com uma pessoa porque é, eu aprendi a usar a janela de Johari de um jeito e ele usava de outro, tá? E eu Uhum. aprendi num outro método, ele me disse isso não é Johari, e eu falei, o que é janela de Johari? Se você tiver aí, pega uma folha em branco e faz um quadrado. E aí você vai dividir esse quadrado ao meio, como se você estivesse fazendo isso daqui, ó. É uma janela, Uhum. 4 lugares. Uhum. Então, o que significa essa janela? A primeira coisa é, existe um lado teu que eu conheço igual. Eu tenho um lado, eu conheço a Raquel, assim como vocês estão conhecendo ela. Então, nós estamos vendo os tiques que ela tem. Por exemplo, eu mexo no cabelo, que ele é muito, como eu brinquei, é muito cabelo, então eu jogo ele pra lá, tá? Eu sei disso e vocês também. Existe um lado Uhum. meu que eu sei, que eu conheço e que vocês não conhecem, porque eu não vou contar. São aqueles nossos segredos que a gente não conta nem para o psicólogo, só nós sabemos. Existe aquele meu lado que eu não vejo, vocês veem, de repente estou eu aqui e eu não me dei conta, tá? Uhum. Então, são os tiques, são os comportamentos, são as coisas que eu faço às vezes sem pensar e que o outro vê, mas eu não vejo. E esse é o grande trabalho do psicólogo. Eu brinco, eu preciso da tua ajuda para você me contar o que você sabe e eu não sei, e eu vou te ajudar contando o que eu sei sobre você e você não sabe. E aí tem um quarto quadrado. Esse quadrado, nem eu nem você sabemos o que tem dentro dele. Nós vamos descobrir no momento onde você é assaltar e você dá uma surra no ladrão, tá? E aí todo mundo fica assim, você também, tá? Ou de repente você passa por uma situação e você paralisa e você acha que você reagiria de outro jeito. Essa parte nós só Uhum. descobrimos no trauma. Então é muito legal, assim, para quem é empreendedor ou quer ser empreendedor,
fazer uma avaliação e fazer, óbvio, não pergunte só para uma pessoa, pergunte para diversas pessoas, porque assim você faz, vê o que tem de congruente. Por exemplo, quando eu fiz, eu mandei para 32 pessoas, fazem uns 15 anos atrás. Uma pessoa me respondeu que Uhum. me via na capa da Playboy. Uma. Eu fiquei olhando. Nenhuma pessoas me disseram que me viam na capa. Pequenas, Claro, a pequenas psicologia do empresas, sexo, né? Alguma coisa então, assim. pequenas empresas, grandes negócios. Falou Playboy. Eu falei para ele, você tá com algum interesse que eu não estou vendo? Por quê? Porque eu não me via nessa capa. Nunca, nas outras Uhum. 31 eu me vi. Ah, Mary Claire, Cláudia, pequenos negócios, pequenas empresas, grandes negócios, curiosidades, sou eu. Essa uma, eu falei, eu desqualifiquei, porque eu não me via. Tá? Uhum. Então, foi Ah, eu estranho. já acho super interessante, já ia perguntar. Mas uma outra coisa, assim, para acrescentar esse exercício que a Regina compartilhou é: preste atenção quando as pessoas procuram você para fazer perguntas, né, para pedir uma ajuda, sobre quais temas recorrentemente elas pedem ajuda. Então, assim, que tipo, elas te pedem que tipo de informação, enfim, né? Então, por exemplo, comigo acontecia, como é que você se relaciona bem com as pessoas? Como é que eu faço para falar com fulano? Como é que eu chego em ciclano? Né? Então, são perguntas que a pessoa, por que que a pessoa pergunta? Porque ela vê em você aquela referência. E a gente responde, como a Regina falou, a gente responde porque é fácil para a gente, e, tipo, estou ajudando o outro, mas eu não percebo, por exemplo, que se as pessoas estão recorrentemente perguntando, existe uma necessidade, e se eu conheço isso, eu posso monetizar. Posso sim criar algum produto, criar algum serviço para ajudar mais pessoas naquilo que, né, naturalmente eu já ajudo. Então também preste atenção no que as pessoas perguntam para você mais, assim, sabe? Para você é procurado para quê exatamente? Isso é muito legal que a Raquel está falando, porque eu tenho uma amiga que vira e mexe, ela chega para mim, ela não é dessa área, mas vira e mexe, ela chega para mim e diz: esse final de semana eu fui na casa do fulano ajudar ele a preparar, ensinar ele. Ele separou e agora está morando sozinho. Eu fui lá e passei um dia com ele, nós montamos comida congeladas por um mês. Eu fui na casa da Betana ensinar ela a fazer comida de tal tipo. Na 15ª vez, eu falei para ela, eu posso entender por que você não monta um programa para ensinar gente solteira a cozinhar com economia? Como assim? Eu não sou especialista nisso. Falei, cara, eu já contei 15 pessoas que você fez isso. Eu quero que você faça isso na minha casa. Aí ela olhou para mim e falou assim: você acha que isso pode ser um negócio? Eu falei, eu tenho certeza. Quantas pessoas que moram sozinhas não sabem cozinhar, gastam muito dinheiro com alimentação, e se Sim. tivesse uma pessoa que fosse lá e fizesse, ou ensinasse a fazer em períodos, tipo, olha, vamos fazer sopa. Vai lá para solteiro, porque o pessoal faz muito pra gente. Não sei nem quantas pessoas tem que fazem isso. Mas ela faz Uhum. tão naturalmente que ela também não percebe. Então precisou que eu chegasse e falasse: olha, você está fazendo isso há 6 meses. Será que você não pode transformar isso num negócio? Nem que seja um, Uhum. mas que te dê dinheiro? A Carolina está dizendo verdade. Foi assim que descobri que poderia ser consultora financeira, quando minhas amigas começaram a me pedir ajuda com isso. Sim, porque você faz tão facilmente que você não entende por que, que o outro não consegue. E um outro É. ponto é a questão do propósito. Isso que a Raquel falou também é importante. Agora ela falou: ó, meu propósito está ligado à educação. O meu propósito, caso vocês não saibam, eu acredito que vocês saibam, mas está ligado à libertação. Aí vocês vão dizer, ué, agora você mudou para uma igreja? Você vai libertar quem? Não, eu acho que enquanto nós não formos livres emocionalmente, nós sempre vamos estar aprisionados ou pelo dinheiro, ou pela dependência, ou pelo medo, pela solidão. Então, o Uhum. meu propósito de vida, seja trabalhando em terapia, em coaching, em constelação, na jornada das deusas, é um só.
é libertação. Eu brinco, eu devo ter sido escrava em muitas vidas, porque eu tenho pavor de ser prisioneira de alguém. Então, o meu propósito de vida, quando eu vejo uma pessoa livre, e livre para mim não é a pessoa solitária, é a pessoa, por exemplo, a pessoa feliz num relacionamento equilibrado, trabalhando no que gosta. Só que como eu Uhum, uso isso? Gerando independência, poder e autonomia para as pessoas. Então, é muito importante eu entender o que faz sentido na minha vida, porque o propósito não é só profissional. Eu posso trabalhar com uma área que o meu propósito não esteja 100% sendo atendido, mas que me possibilita vivê-lo em outra área 100%. De repente, isso uhum, que o falou, eu vou lá e faço no meu negócio, eu vou vender bolo. Tá? Meu propósito não é gerar satisfação alimentar para ninguém, o meu propósito não é gerar assim, fazer as pessoas engordarem, não é nada disso, tá? Mas o meu propósito é ajudar as pessoas a não passarem fome. De repente, por conta do meu negócio, tá? Eu posso fazer ali, em cada curso que a gente vende no Hotmart, 1% é doado para ONGs. A 1% não é nada, uhum, tá? Depende do quanto você vende de curso. Então, isso uhum. me ajuda a gerar o meu propósito, tá? Então, é muito... Exatamente, é todo esse processo da gente, a gente entender que o nosso servir, né, ao outro, seja da forma que for, ele é meio. Ele é um meio, sim, da gente ou vivenciar de fato o nosso propósito naquela circunstância, ou favorecer que eu vivencie em outra circunstância, né? Então, eu trabalho, por exemplo, o dinheiro que eu ganho me ajuda a viver meu propósito no meu hobby, na minha hora vaga. Então, realmente, uma coisa não exclui a outra, né? Quando a gente consegue alinhar, fica mais produtivo, fica bem divertido. Mas você pode sim, por exemplo, ter um trabalho com alimentos, mas ter né, uma questão mais espiritual. Tudo bem, então ore enquanto você faz aquele alimento, para que as pessoas, né, quando receberem aquele, né, consigam ingerir também energia, né? Então, a gente conseguir, expandir a nossa consciência, expandir o nosso olhar, e isso é muito do empreender, né? A gente não se colocar em caixinhas, mas a gente conseguir ampliar as possibilidades, mesmo que existam concorrentes, né? Então, pegando o gancho da amiga da Regina, não sei quantas pessoas fazem marmita. Gente, não importa. A concorrência, ela existe, vale a pena a gente olhar para a concorrência, para quê? Para a gente se diferenciar ainda mais, mas entender que nós somos únicos. Ninguém vai fazer marmita como ela, que já tem um público aí cativo, né? Então, por mais que exista a concorrência, você encontra o seu espaço. Me veio duas coisas aqui que me veio muito forte, né? O primeiro é, você quer encontrar o teu propósito? Há um tempo atrás, uma amiga muito querida me fez uma pergunta, porque vira e mexe eu jogo na loteria, né? Eu sou uma pessoa, sou bem brasileira. Eu jogo, eu Vai que, sonho né? ganhar, porque se eu ganhar. E essa minha amiga, nós fomos almoçar, né, antes da pandemia, desde a pandemia que eu não a vejo. E ela falou para mim, né? Eu falei, vamos passar ali para jogar. Ela falou para mim, tá, se você ganhar, tá, você ganhar na Mega Sena sozinha, o que que você vai fazer da sua vida? Eu falei, eu já tenho tudo planejado. Eu vou assim, pelo menos 2 meses no ano, não junto, separado, mas eu vou querer fazer cursos fora, eu vou querer fazer algumas coisas, quero viajar. Ela falou, por que só 2 meses? Eu falei, porque eu tenho um trabalho. Oh, só porque eu ganho na Mega Sena, eu vou parar de atender? Ela olhou para mim e falou assim, você não está jogando na Mega Sena para não ter que fazer nada? Falei, não, eu estou jogando na Mega Sena para poder ajudar mais gente a fazer o que elas querem. Eu montaria um centro de psicologia. Aí ela falou assim, pô, mas você vai trabalhar mais. E eu falei, mas não é para isso que a gente ganha na Mega Sena? Ou seja, a pergunta, a brincadeira é, se eu ganhasse na Mega Sena hoje, o que eu realmente faria que me deixaria muito feliz? O que que a minha alma gostaria de fazer? Eu não gostaria de abandonar o consultório.
tá? Pensar Uhum. nisso me deixa triste, porque isso está alinhado com a minha alma. Então, a Sim. brincadeira é, se eu ganhasse todo, se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, se eu fosse aquele Bezos, Jeff Bezos, tivesse todo o dinheiro do É. mundo, o que que eu faria de verdade que me daria prazer? Eu faria por vontade. Porque normalmente o nosso propósito está ligado àquilo que nós faríamos independente de qualquer coisa. Uhum. Há Exatamente. duas pessoas que falaram aqui, a Deia disse: me disseram que eu vim ao mundo ajudar as pessoas a se autoconhecerem. Olá, Larima, bem-vinda. E aí ela disse: estudo personalidade há 20 anos através de uma técnica chinesa, que eu já fiz e eu adorei. Só para vocês Uhum. saberem, que eu sou curiosa. Então, esse é um jeito legal da gente entender o propósito. Tá? E possivelmente, se a ideia veio para ajudar as pessoas a se autoconhecerem, ela deve fazer isso há muito mais do que 20 anos. E um Uhum. outro ponto, há um tempo atrás eu participei de um programa na FAP que falava sobre empreendedorismo e eles me fizeram uma pergunta: como você lida com concorrentes? E eu fiquei olhando para eles e eu falei: eu não, eu não me vejo tendo concorrentes. Aí a pessoa falou: como assim não tem como? Eu falei: é muito simples, porque os meus clientes me querem como terapeuta, como psicóloga, como psicoterapeuta, como consteladora. Agora, eu tenho muita gente que faz constelação que eu conheço, ou que são psicólogos, e que muitas vezes eu indico. Por que que eu indico? Porque eu não atendo criança, porque algumas questões específicas eu também não atendo, então eu indico porque a pessoa precisa de alguém mais perto e eu estou longe. Então, eu nunca vi as pessoas como concorrentes que poderiam me roubar os meus clientes. Eu sempre vi as Uhum. pessoas como parceiros. E quando nós começamos a olhar assim, ser empreendedor fica muito mais simples. Sem Porque dúvida, sem de dúvida. perder Uhum. energia nos preocupando com os outros. Eu Não, sempre e a gente falo, sempre aprende. sim, não, eu sempre falo, se eu e você estamos numa festa, conhecemos um homem, ele escolhe você porque ele não era o certo para mim. Eu não vou achar, é a Uhum. minha visão, eu não acho que você o tirou. E no empreendedorismo, eu vejo isso de uma forma muito forte. Nós duas podemos fazer bolos, nós duas podemos ser vizinhas, e você vai ter os seus clientes e eu os meus. Então, se Sem eu dúvida. 7 bilhões de pessoas no mundo. exatamente. Oi, Marilise. Então, se nós nos preocuparmos muito com o nosso concorrente, nós paramos de olhar para nós, nós paramos de olhar para o nosso Uhum. cliente. Eu E eu gosto de acho que olhar para o concorrente para eu ter muito. consciência. Eu gosto muito de olhar para essa concorrência, ou seja, pessoas que fazem o mesmo que eu, ou parecido comigo, para ter essa consciência de onde eu sou diferente. Que é exatamente isso, que as pessoas que querem você é por causa de quem você é. E muitas vezes a gente não sabe dizer ao certo o que, que é isso, né? Então, quando eu me faço essa comparação saudável, né, com alguém que presta um serviço parecido, tem um trabalho parecido, é para entender assim, no que realmente eu sou melhor, no que eu sou boa, naquilo, e se empoderar dessa informação e se autovalorizar, que é uma coisa que é bem importante, né, para a gente ter mais confiança, mais segurança e tal. E um gancho que eu quero pegar aqui da Regina, falando de liberdade, então eu acredito sim que o empreendedorismo ele liberta. Então, tem duas coisas que é importante a gente não ter pensamentos megalomaníacos, tá? Nem na questão, o que que significa assim? Empreender para ficar rico, né? Sei lá. É importante a gente saber o que que a gente vai fazer com esse dinheiro. E eu vejo que muita gente fala assim, eu estou empreendendo para ficar rico. Mas e aí, né? Ou essa questão do propósito é ou você salva a humanidade ou não serve, sabe assim? Tipo, não, às vezes as coisas são mais simples do que a gente imagina. Ou seja, meu propósito é cozinhar, por exemplo. Eu gosto de cozinhar para as pessoas. E aí você fala assim, mas cozinhar, né? Cozinhar é básico, né? Todo mundo precisa comer. E não é isso. Então,
saiba reconhecer aquilo que você é bom, que você faria, e acolha da melhor forma, e não se preocupe em salvar o mundo, porque cada um vai ter que salvar o seu mundinho, né? O que está em torno de você. Então, preocupe-se. E um outro processo que eu acho bem interessante, eu já ouvi algumas pessoas falarem sobre isso, é que justamente o empreender também é um processo de cura. Porque quando tipo, eu já ouvi pessoas falando isso, né? Quando eu me dei conta, né, do meu próprio negócio, na verdade eu tinha que buscar a minha própria cura, para o meu negócio crescer. Ou seja, muitas vezes o empreendedor não tem resultado e ele não entende que é ele que está impactando. Não é o governo, não é a política econômica, não é a alta do dólar, sabe? E aí fica caçando. Mas, de novo, o seu negócio é a expressão de você. Então, muitas vezes a gente também começa a empreender em coisas que a gente fala que podem parecer mais fáceis, tá? Ou mais desafiadoras, e quando a gente se dá conta, a gente está nesse processo de cura, né? Ou seja, eu tenho que aprender, eu tenho que ser melhor, né? Eu tenho que buscar ser melhor negociador, me comunicar melhor, comunicação não violenta, traumas, né? Muita gente começa a empreender porque teve um problema, né? Então, assim, eu vejo um problema e aquilo foi um problema para mim, e aí eu vou tentar resolver aquele problema. Por exemplo, a desigualdade, né? Então, eu sofri um processo, né? Eu sofri um bullying, um assédio na empresa que eu trabalhava, não aceito aquilo, então eu vou trabalhar, né, para diminuir a desigualdade dentro das empresas. Mas eu não tenho conhecimento sobre aquilo. Mas é um processo de cura, onde eu trato o meu próprio problema, meu próprio trauma, e nessa jornada eu ajudo mais pessoas. Então, empreender é um desenvolvimento humano, né? Empreender é você ser uma pessoa melhor, não é só entender de técnica, de estratégia, de marketing, mas é você realmente se colocar como um indivíduo, dando o seu melhor para um outro indivíduo, e onde uma moeda de troca possível é o dinheiro e que esse dinheiro te liberte. E o que liberta você não é o que me liberta, não é o que liberta a Regina, né? Então tenha isso muito em conta, porque às vezes a gente está mirando no milhão, sendo que o que nos liberta é bem uns 20 mil por mês, sabe? Assim, bem uns 10 mil por mês. Não tem um valor certo ou errado. E aí a gente se frustra, a gente fica chateado, deprimido. Por quê? Porque a gente criou uma ilusão na nossa cabeça. Então a gente mira muito lá na frente e esquece de ver o que já é razoável, suficiente e abundante no hoje. Então, empreender tem todos esses detalhes, né, para a gente ficar de olho. Eu acho que isso que você falou é muito importante, porque nós estamos falando de coisas que são fundamentais quando se fala em empreendedorismo. O primeiro é a clareza do que você realmente busca. Óbvio que todo mundo quer ficar rico, óbvio que todo mundo adoraria morar num lugar hiper mega blaster do que numa casa mais simples. Mas nós temos que ver que o que nos faz feliz. Porque tem muitas pessoas que numa hiper mega blaster casa não vai estar feliz, porque não tem nada a ver com ela. Tem pessoas que, mesmo tendo todo o dinheiro do mundo, quer morar num sítiozinho e ter uma vida tranquila. Vai ter, sim, vai ter uma piscina aquecida, mas não é nada que, dentro de uma vida normal, ela não conseguiria se aquele fosse o foco dela. E isso gera um grau de frustração e eu acho que faz com que a pessoa entre numa comparação que muitas vezes faz ela se sentir fake, literalmente um impostor porque ela não conseguiu ser o vencedor que todo mundo espera. O que é ser Uhum, vencedor para você, né? O que é sucesso para você? Porque sim. senão nós temos um super negócio, nós estamos realizados, vivendo o nosso propósito, mas porque nós não chegamos naquele ponto financeiro, tá? Nós achamos que nada tem valor. Ou pior, É. se aquilo é importante para você, pegue aquilo para você trabalhar e investir. Às vezes nós temos que parar um tempo e buscar um profissional para nos ajudar, como eu busquei a Raquel, a olhar e ver o que eu podia crescer, como eu podia crescer. E ainda não cheguei no ponto de todo o trabalho que eu fiz com ela. Possivelmente daqui a pouco ela vai me ver batendo na porta dela de novo. Por quê? Porque Pode ver. tudo
Tudo que ela me ajudou lá, eu usei grande parte, mas tem coisas que eu ainda preciso parar, porque naquele momento não dava, não estava dentro. Então, eu acho que essa humildade de assumir para nós que se eu vou ser empreendedor, tá? Eu preciso aprender com cada coisa que eu faço e ter claro o que é importante para mim. Tá, eu posso dizer isso porque, assim, depois de ter montado 16 negócios, ter falido alguns e alguns eu ter fechado porque não deu certo, perdi amizade em negócio, ganhei amigos em negócio, tive Uhum, prejuízo financeiro, tive lucro, tá? E isso daí faz com que a gente olhe e entenda que o negócio é uma expressão de quem nós somos. Ah, você se sim. arrepende? Sim, me arrependo da forma como eu fiz alguns negócios, de tê-los abertos nenhum, porque senão não seria quem eu sou hoje. Uhum, Isso é importante, eu acho que isso é um aprendizado, quando a Raquel falou o que eu estou aprendendo, tá? E dentro desse aprendizado é o que eu preciso aprimorar, seja para ser o melhor empreendedor, ou seja, para começar a ser um empreendedor ou até ser um funcionário melhor. Tudo isso sim. conta, né? Porque você é Exatamente, essa é a jornada. empresa, Uhum. não é só Essa é fora. a jornada, é uma jornada de aprendizado, né? Então, eu fico sempre pensando sobre isso, o quanto a gente realmente para pensar o que a gente aprendeu. Eu gosto de, na sexta-feira, por exemplo, até porque eu tenho um grupo de networking, né? E aí é um exercício que eu compartilho com eles. Que é assim, vamos parar para pensar o que que a gente aprendeu durante essa semana, Sim, né? Então, entre erros e acertos, enfim, o que que a gente aprendeu? Porque o nosso, o que que é o sucesso, né? A palavra sucesso significa sucessão. Então, na verdade, ela não é um fim, ela é um meio, né? Então, assim, se eu tenho uma sucessão de bons aprendizados, significa que eu posso ter uma sucessão de bons resultados que vão ser X, ou seja, se eu chegar lá, né, e isso é o que eu acho que traduz o que a Regina quis dizer na questão de ganhar 1 milhão. Ou ganhar na Mega, né? Ganhar milhões. Ganhar na Mega, ou você ter um valor X na sua conta, ela é uma sucessão, é uma parte disso daí. Não é o fim, então, o que que vai acontecer depois disso, né? Então, o sucesso é essa sequência de aprendizados, de bons resultados, de continuidade, de resiliência, né? De determinação. Então, conforme você vai desenvolvendo essas habilidades, é que você pode dizer assim, tem ou não sucesso, né? Porque o sucesso ele tem que ser uma continuidade, não um fim em si. Você vai falar assim, tá bom, que é o que os empreendedores seriais fazem, né? Tipo, fiz um negócio, deu certo. E aí, sucesso? Qual é o próximo? não, e outra, Qual é o próximo? eu acho que uma coisa, Raquel, que é muito importante. Eu discuto isso muito com meus clientes. Eu tenho, nos últimos tempos, usado muita questão do karma e do dharma. Porque todo mundo fala, karma. Uhum, Eu falo, gente, karma é o que você ainda não aprendeu. Você ainda não uhum, aprendeu a ganhar dinheiro, então esse é um karma. Usa o seu tempo para aprender. Ontem eu levei minha sobrinha para fazer a primeira aula dela de patins, tá? uhum. Porque ela quer aprender. Aí ela terminou a primeira aula, ela olhou para mim e falou assim: Tia, eu não sirvo para isso porque foi péssimo. Eu tô em pânico. Eu estou em pânico. Eu falei: O que que é pânico para você? Eu tô tremendo inteira, tia. Eu falei: Então, vamos lá. O seu corpo está cansadíssimo. Isso não é pânico. O pânico eu resolvo. O cansaço do seu corpo e a falta de forma, de, sabe, ela tá fora de forma. Isso você só vai resolver fazendo. Segundo, Uhum. todo mundo que está fazendo patins lá e está andando de patins lindamente, caiu mais tombo, ou tanto tombo quanto você. A questão é que isso para eles era um karma, hoje é um dharma. Para você ainda é um karma. Se você quiser transformar isso num dharma, a gente vai ter que investir pelo menos 6 meses a um ano. E você vai cair, talvez você vá se machucar, você vai ter que se levantar, você vai xingar, vai ter hora que você vai chorar, vai ter hora que você vai cair, o bumbum vai doer, você vai dizer por que que eu tô aqui. Mas se você insistir, daqui a pouco isso se torna um karma, um dharma. Você vai fazer isso com tanta facilidade que todo mundo vai falar, eu quero fazer igual a ela. Ela olhou para mim. Uhum. Eu falei, mas você pode pensar até amanhã.
Aí hoje de manhã eu levei ela na escola e eu falei, e aí? Fazemos a matrícula no Patins ou vamos procurar outra coisa? Eu não vou desistir. Eu falei, tudo bem, na próxima vez você já não precisa aprender patins. Muito bem. Óbvio, né? Ela nunca fez, é mais difícil. Eu já fiz umas aulas que é um monte de tombo. Então, eu acho que é isso. Karma é tudo aquilo que eu ainda não aprendi. Eu não aprendi a ganhar dinheiro, então vamos investir em como é que eu aprendo a ganhar dinheiro. Eu não aprendi a me colocar na internet, vamos estudar e aprender como se colocar. Tá? Eu não Sim, aprendi a ter bons relacionamentos, vamos buscar a forma, seja terapia, seja o coaching, seja um mentor, mas se nós pegarmos os nossos pontos fracos e colocarmos pelo menos um por ano para nós transformarmos ele de karma em dharma, nós evoluímos numa progressão homérica. Eu acho que é isso que o empreendedor serial faz. Ele pega o negócio, ele vê o que ele aprendeu, ele vê o que ele errou e ele recomeça. Ele não desiste. exatamente. É esse processo. E eu vejo, e uma coisa que eu aprendi no meu processo de autoconhecimento é a contemplar com mais alegria do que com sofrimento, esses tombos que a gente leva na vida. E vamos Quando eu levar. entendo que é um processo, quando eu entendo que é um processo que faz parte da jornada, eu não preciso me sofrer além da conta, né? Me deprimir, me frustrar. Lógico que eu preciso de ajuda muitas vezes, mas é a gente saber acolher isso também, entender que, enfim, faz parte, né? Quem você vai empreender, você vai levar calote, né? A pessoa vai dizer que vai te pagar e não te paga. Ah, tem gente que vai falar mal do seu trabalho, vai ficar insatisfeita, tem gente que vai falar bem. Tem parcerias que vão dar certo, tem coisas que você vai começar, vai dar certo, tem coisas que você vai começar e estava super animado e chega no meio você não quer mais. Tem produtos, tem coisa muito simples assim, post. Você vai fazer um post na sua rede social e você vai fazer um post meio que correndo, falando assim, eu quero falar desse assunto, mas deixa eu fazer alguma coisa aqui, esse post vai viralizar. Aí aquele que você ficou 3 horas sentado, fazendo, pesquisando, tal, ninguém curte. Não. O que que a gente aprende com tudo isso e como a gente transforma a nossa realidade em algo melhor e mais rentável, né? Esse é um Isso olhar que a gente pode ter. é entender que o empreendedor ele está colocando também, ele precisa. Eu acho que o empreendedor ele precisa muito de autoconhecimento. Por quê? Porque nós temos que ter resiliência. Com esse trabalho das deusas, eu estou fazendo um trabalho no Facebook. 5 pessoas entraram dizendo: você precisa procurar Jesus. Quem é você para falar de Deus? Tu vai falar o gato e o gato. Nem viram o meu trabalho. Aí eu tive que responder, ó. Vocês ouviram e entenderam que eu estou falando de psicologia, não estou falando de religião ou religiosidade? Óbvio, o meu racional entendeu, mas se eu não tivesse uma estrutura emocional, eu estaria péssima. Porque ser empreendedor Sim, é saber lidar com tudo isso. É ver teu propósito, é ver no que você é bom, é ter prazer no que você faz, é saber que tem coisa chata para fazer e tem muita coisa que burocracia e que nós usamos. sim, Contabilidade é uma delas. Eu sei porque eu faço, tá? São uma série de coisas que eu acabo tendo que fazer e lidar com as minhas frustrações, lidar com as pessoas que, sabe, falam mal do meu negócio, às vezes por falar ou porque não gostaram, ou às vezes até sem motivo. É tudo isso. E uhum. acordar no dia seguinte e falar: opa, hoje eu vou fazer melhor. E acordar no dia seguinte e falar, oba, mais um dia, mais uma oportunidade para a gente conquistar o mundo. Então, Tem de novo. Eu agradeço todos os dias, né, ao Divino pela oportunidade de servir as pessoas, mas também de aprender e evoluir. Cada dia, né, é um tijolinho nessa minha construção, é um degrauzinho nessa minha escada. Então, que a gente possa ser grato também por esse presente que é estar vivo e só morrendo que não tem jeito, gente, mas se isso fez endividar, faz parte, né? Ter fiscal batendo na tua porta, querendo os seus bens, né? Porque você está com dívida, essas coisas, tudo isso dá para lidar, tá? Então, fiquem firmes e se precisarem de apoio aí
para desenvolver seu network em negócios, conexões.verdadeiras aqui no Instagram. Raquel, muito obrigada por ter vindo. Assim, as minhas Eu lives amei. são bate-papos, onde a gente vai tirando dúvida, agregando, porque eu acho que isso aí também faz parte da gente dar o nosso olhar e para as pessoas entenderem que muitas vezes o que elas estão sentindo ou vendo também tem o outro que está sentindo e vendo diferente ou igual. Então, assim, super grata por ter aceito o convite. Ah, Tá, espero te ver outras vezes aqui. A gente pode falar de outros assuntos, ou mesmo desse. Ah, e a gente ainda vai conversar esse ano, porque eu ainda tô mexendo algum. vamos! É necessário, a linha é direta. A hora que você quiser, a gente conversa de outros assuntos também. Bater papo é com a gente mesmo. Gente, Gente, gratidão, viu? super obrigado por estarem conosco, tá? Estarem comigo nessa tarde. Semana que vem nós estamos com outro convidado. Eu espero vocês às 3 da tarde. E se alguém tiver alguma pergunta, seja para mim, para Raquel, deixa aí no Instagram, eu respondo, ou eu passo para Raquel, ou entra no Conexões Verdadeiras, que aí vocês podem tirar dúvidas direta com ela. A Márcia está dizendo, parabéns pela live, adorei as dicas. Nós que agradecemos você estar conosco. Então, gente, até semana que vem. Raquel, obrigada. Até qualquer hora que a gente vai se falar. Até. Tá ótimo, gente. Obrigada. Beijo, beijo. Tchau, tchau, gente.